Santo é o Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não há ninguém como tu, não há ninguém como tu. Pense na grandeza dele e você dizendo só para ele: incomparável, totalmente desejável. Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu. Santo é o Senhor, incomparável, totalmente desejável. E o que é que a gente faz nessa manhã de domingo? Eu me prostro ante a ti. Eu me prostro diante de ti. Por que que a gente faz isso, irmãos? Por tudo que tu és. Eu me rendo aos teus pés. Outra vez, eu me prostro. Eu me prostro ante a ti. Eu me prostro diante de ti. Por tudo que tu és. Santo Cordeiro, eu me rendo aos teus pés. Bem forte agora, todos. Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu. Diga pra ele que te quer, aleluia. Totalmente desejável. Não há ninguém como tu. Por isso te adoramos, Senhor. Não há ninguém como tu. Totalmente desejável. E eu me prostro ante a ti. Eu me prostro ante a ti. Eu me prostro diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por tudo que tu és. Eu me rendo aos teus. Nós nos rendemos a ti, Senhor. Eu
Dê forte essas palmas para o nosso Deus. Benditas do Senhor. Eu sei que no nosso meio, meu Pai, tem pessoas que realmente te louvam, não apenas com a boca, mas com o coração. E o Senhor, meu Deus, um coração contrito e arrependido, abatido, o Senhor não despreza. Portanto, Pai querido, age no nosso meio nesta manhã de uma forma especial. Tudo é para Ti, meu Deus. Nada é para nós. Tudo é para Ti, Senhor. Pai, sei que os Teus olhos, Jesus falou assim, estão sobre a terra procurar. Você sabe dizer para mim que Ele procura? Alguém que te adora em espírito. Você pode soltar a voz? Alguém que te adora. Só um pouquinho. Eu sei que está frio, né? Tem gente que está assim de frio, mas a voz pode melhorar. Louve a Deus de todo o coração. Eu sei que melhorar. Só todo dia aqui, só a sua voz. Adore a Ele. Ele disse assim, ó, se você não clamar, as pedras irão clamar por você. E ele diz, Isaías 59 diz que Deus ouve a nossa voz. E ao ouvir a nossa voz, o braço dele está assim ao nosso favor. E aí ele diz, chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. Vamos dizer mais uma vez, Pai? Pai, sei que os Teus olhos, então, melhora ou não melhora? Estão sobre a terra procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, Pai, como achaste a vida. Agora você diga para Ele, vem sobre mim, eis-me aqui, vem e derrama sobre mim. Diga para Ele o que você precisa, o que você quer. O óleo precioso da unção. E me faz segundo o teu coração. E me faz segundo o teu coração. Agora. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir em oferta de amor. Dou a Ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. Acha em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir em oferta de amor a Ti. Dou a Ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Oh, acha em mim um verdadeiro adorador. Assim como Ele achou Davi, Ele procura, Ele continua procurando. Pai, como achaste a Davi. Te apresente para Ele, então, e diga: vem e derrama
das gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os crentes se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todo. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é
aplaude a Ele. Glória a Deus. Tu és santo, Pai, Tu és soberano. Nos sentimos honrados nessa manhã, Deus, de estar louvando e glorificando o Teu nome. Tu és santo, Senhor, em nossa vida, em nossa casa. Nós Te louvamos, Deus, pela Tua misericórdia, pelo Teu poder. Obrigado, Deus, por ter nos escolhido, Pai, no meio de milhares, para assim Te adorar e glorificar o Teu nome. Que Tu venha acalmar o coração daquele que chegou na Tua casa, aflito, angustiado, mas que possa sair daqui hoje renovado, fortalecido pelo poder do Teu Espírito. Assim nós Te louvamos e glorificamos o Teu nome. Amém. Bom dia, igreja. Que a graça e a paz seja com todos. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Irmãos, hoje vamos falar um pouco sobre projetos. Projetos. Eu não sei se você conhece alguém que é conhecido por aquele que começa as coisas e não termina. Tem alguém assim na tua família? Esse começa, mas nunca termina. Eu conheço várias. Eu acho que aqui vai dar problema. Eu conheço várias pessoas que se matricularam várias vezes em curso na faculdade e nunca chegaram ao fim. Não sei se você conhece. Então, por quê? Porque os sonhos e projetos, você precisa de um objetivo, de um foco. Por que você começou aquele projeto? Por que você iniciou? Seja uma obra, seja um curso. Então, o mais fácil é realmente desistir às vezes no meio do caminho. Isso é o mais fácil. Por quê? Porque para você manter o teu foco naquilo que você projetou, é complicado. Quantas pessoas já começaram alguns cursos profissionalizantes? Não, eu me identifico com computação. Então eu vou fazer um curso de computação. Eu me identifico com construção civil. Então eu vou fazer um curso de pedreiro, de marceneiro, de serralheiro. Mas nunca termina, nunca chega ao final. Quantas pessoas a gente tem às vezes ao nosso redor, sabe, que exatamente é conhecido por isso. Esse começa, mas nunca termina. Eu lembro que eu casei em 85, então vai fazer 40 anos agora em outubro. Família pobre, irmãos? Pensa pobre. A minha esposa, família pobre. Eu costumo dizer que a gente juntou o nada meu com coisa nenhuma dela e casamos. É nada. Mas eu coloquei um objetivo quando eu casei com ela. Minha querida, nós vamos pagar aluguel 5 anos. 5 anos nós vamos pagar aluguel. E aí começamos. Você arrancar de negativo até chegar no zero já é muita força. Você largar devendo, Eu lembro que o meu sapato do casamento eu comprei na Fox Calçados. Quem é mais antigo aí sabe onde era. Na frente da Igreja Universal, ali praticamente na Pedro Benedetti. 6 vezes no carnê para pagar depois de casar. Então, largamos devendo, certo? Mas tínhamos um objetivo: pagar aluguel no máximo 5 anos. Esse era o objetivo. Só que naquela época, irmãos, quem é dessa época sabe, a inflação, ela tomava conta. Você chegava para comprar uma saca de cimento, um material de construção, era 20 num dia, no outro dia era 22, no outro dia era 25, e você naquela correria, certo? E aí tinha onde é a Colina Veículos, tinha os irmãos Garcia, que era o material de construção, bem na esquina da Colina Veículos, ali na avenida. Cada vez que sobrava um trocadinho, eu ia lá e comprava material de construção. E eu fui juntando as notinhas. Eu pagava e deixava lá, pagava e deixava lá.
Lá pelas tantas eu juntei um trocadinho, tinha um chevetinho na época, 78. Passei lá atrás do quartel, na primeira linha, tinha um terreninho lá para vender. Vende-se eu troco por carro. Não deu outra. Voltei embora a peça em chevette. Troquei nesse terreninho. E aí eu fui. Quando fazia 4 anos de casado, eu comecei a fazer a minha casinha. A casinha simples, 60 metros quadrados. Mas para mim era uma aventura, sabe? Era algo fora do comum. E para encurtar, irmãos, quando fazia 5 anos e 2 meses, nós entramos dentro de casa. Então eu paguei ainda 2 meses fora do meu projeto. Mas o projeto era 5 anos. Nesses 5 anos, aconteceu muitas distrações. Apareceu muitas coisas para me tirar do foco. Apareceram muitas oportunidades. Aparecia uma viagemzinha para fazer. Aparecia um jantar para ir. Mas o meu foco, o meu objetivo era o quê? Sair do aluguel. Esse é o meu objetivo. Eu tinha colocado no meu coração e no coração da minha esposa, esse sonho também foi realidade. Então o nosso objetivo era esse. E nós trabalhávamos para um objetivo comum: sair do aluguel. Por que eu falo isso, irmãos? Porque é muito importante nós saber por que nós lutamos e por quem nós lutamos. Porque a maioria dos projetos, quando você inicia ele, até um certo ponto do teu projeto, você vai bem. Até um certo ponto, você está animado, você está disposto. O problema é quando vem o primeiro desânimo. Como você lida com o primeiro desânimo, a primeira derrota do projeto? Tá? Esse é o problema. E eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de Neemias. Eu gosto muito do livro de Neemias, porque ele, em termos de projeto, Neemias ele é fantástico. Neemias ele está depois de Esdras, Velho Testamento. Inclusive Neemias é contemporâneo de Esdras, né, de Ageu. Então Neemias no capítulo 4, irmãos, vamos ler depois. O que acontece aqui em Neemias, para nós abreviar, porque depois você lê em casa, com uma história linda. Neemias ele está cativo, servindo a um rei, e ele recebe uma notícia que a cidade está destruída. A cidade de Jerusalém ela ficou completamente destruída, só deixaram para trás os miseráveis, os doentes. Então a cidade estava destruída. Neemias recebe uma notícia e no coração dele vem um projeto de ajudar a reconstruir a cidade. Só que ele é cativo, ele é escravo. Como no coração de alguém assim, que está cativo, que está escravo, vem no coração um projeto para ajudar a reconstruir a cidade da onde ele era nativo. Então ele começa a orar. Diz a palavra de Deus no início de Neemias que ele começa a orar e jejuar, para que Deus preparasse o momento dele falar com o rei. E esse momento chegou. E nesse momento que ele chega diante do rei, o rei está com o coração já preparado para abençoar Neemias. E diz a palavra de Deus, e depois você lê em casa, que é lindo isso aqui. Quando Neemias pede para o rei para que deixe ele ir lá para ajudar a reconstruir, ele toma a ousadia de pedir para o rei: já que está deixando eu ir, então me dê uma carta, para que também eu possa receber lá todo o material necessário. E o rei fez isso para ele. Olha o que é, irmãos, quando você coloca um projeto diante de Deus primeiro. Neemias ele fez isso, ele primeiro orou, jejuou, apresentou a Deus, e Deus começou a preparar o projeto. E assim ele foi. E ele chega lá em Jerusalém com todo o recurso necessário. Ele tem uma carta do rei
dizendo que o que ele precisar para reconstruir, ele tem condições, alguém vai ajudá-lo. Só que ele começa a construir, ele bota no coração daquele povo o desejo de fazer esse projeto, e o projeto está indo tudo bem. Vocês querem ver? Em Neemias 4, no versículo 6, diz assim, assim edificamos o muro, e todo o muro se cercou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Então, até na metade do projeto dele, foi tudo bem. Ele tinha recurso, as pessoas estavam motivadas, as pessoas estavam aqui, diz aqui que eles estavam com o coração inclinado ao projeto. Por quê? Porque é assim mesmo. Assim também acontece aqui na nossa vida hoje. Às vezes você começa algo e as pessoas dizem assim, isso eu já conheço. Isso aí é cavalo paraguaio, as pessoas ainda dizem, né? Isso aí só tem arrancada, isso aí não chega. Isso aí tudo que ele começa não vai adiante. Isso aí é fogo de palha. É assim que as pessoas dizem às vezes. Assim era aqui no dia de Neemias. Até a metade do muro, e isso foi rápido. Estava de vento em popa, como se diz. O povo animado, o povo inclinado. Só que aí, irmãos, aqueles que não estavam juntos, começaram a ser contrários a esse projeto. Até então as pessoas pensavam que aquilo não ia sair do papel, mas agora estão vendo, já está na metade, o muro já foi edificado até a metade. A segurança da cidade começa a mudar, porque já tem uma parte do muro feito. E aí começam as adversidades, começam as pessoas contrárias. E aí é que entra no nosso pensamento, quem é e por quem você luta. Por que você está lutando? Por que esse projeto é importante para você? E aí então aqui o povo já começa a ficar um pouco desanimado. No capítulo 4, no versículo 14, sabe, acontece algo fantástico. Neemias, ele reúne esse povo, porque esse é o ponto principal. O ponto principal do projeto, mas às vezes não é nem o início dele, mas sim a hora que veio o primeiro desânimo. Esse povo agora ele começa a olhar e começa a ver dificuldade no projeto, porque as pessoas que estão ao redor começam a tirar o ânimo, começam a tirar o foco. E isso é em tudo, sabe, é em tudo. Quantas vezes você já fez uma dieta para emagrecer? Nem vou pedir para levantar a mão. Quantas vezes? Eu já fiz várias. A única que deu certo, o único negócio que ficou de um controle alimentar que eu fiz é que eu não como mais o miolo do pão d'água. É a única coisa que eu faço. Mas daí eu tiro o miolo e encho de carne. Então não resolve muito, né? Mas, porque às vezes são coisas pequenas, mas para que a gente consiga chegar ao final é que é o complicado. É complicado, sabe? E esse povo, ele está exatamente assim. Já fez a metade, mas agora começa a se levantar aqueles que não concordam. Começam a vir aquelas palavras de desânimo. É melhor parar, não leva isso adiante. Imagina você continuar com isso, sabe? Imagina, né? Às vezes você está focado lá, economizando um dinheiro, guardando na poupança, para juntar algo para fazer. Aí vem alguém, rapaz, essa economia do jeito que está, isso aí não vale a pena. Isso aí, tá? Por quê? Porque para trazer desânimo, tem muitos. Agora, para ficar do teu lado, te incentivando, te motivando a continuar, irmãos, são selecionados. E Neemias era esse cara. Neemias, ele era um motivador, um incentivador. E aqui no versículo 14, no capítulo 4, ele reúne o povo. O muro está na metade, ele diz assim, olhai e levantai-me. Ele disse aos nobres, olhei e levantei-me,
ele disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo. Quer dizer, ele pegou todos, pegou as autoridades, pegou o povo, aqueles que estavam com ele. Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Então Neemias ele traz a memória, primeiro, para o povo não temar o inimigo, não ficar com medo das adversidades, das coisas contrárias. E quando você não tem mais o medo da adversidade, você tem que focar os olhos em quem está contigo. E ele diz assim, lembrai-vos do Senhor. Então, o fundamental para que a gente continue focado, irmãos, é nós sabermos que Deus está conosco. Deus está comigo. Deus está com você. Pastor, mas está difícil. Mas Deus está contigo. Quantas pessoas eu vejo, às vezes até na área da saúde, desistirem? O tal do antibiótico, né? Antibiótico eu sei só tem 7 dias ou 14, né? Tratamento, certo? Mas ninguém gosta de tomar antibiótico, porque dizem que é uma medicação forte e se tomar muito acaba prejudicando o fígado, certo? Porque para algum lugar vai, as pessoas dizem. Não, essa clínica para algum lugar do corpo vai. Mas quantas pessoas eu já vi que o médico dá o tratamento lá, antibiótico, 14 dias. No 5º dia não mudou nada, esse médico não sabe de nada. E já larga a caixinha do antibiótico lá e não toma mais. Quantos você conhece assim? Eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas que param o tratamento de saúde. Agora você imagina algo maior do que isso, algo mais preocupante. Então, Neemias ele estava exatamente nesse ponto, e ele traz a memória do povo. Primeiro, tira o temor da tua vida, não tema quem está contra ti, não tema as coisas contrárias, isso é o principal. Agora lembra do Senhor teu Deus. Esse é o ponto auge do nosso projeto, é lembrar do Deus que está comigo, do Deus que está com você. Pastor, mas é complicado, pastor. É um problema atrás do outro. Sim, irmão, bem-vindo à vida. Bem-vindo à vida, é um problema atrás do outro. Quando não é um problema familiar, é um problema de saúde, ou então é financeiro, ou então é profissional, isso é normal. O ser humano é isso. O sistema oferece isso. O próprio Cristo disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vencerão também. Essa é o auge do negócio. E ele diz aqui, Neemias, ele diz: olha, não temas, lembrai-vos do Senhor, e agora lembre por que você está lutando, que é o importante. Por que você está lutando? Você luta pela tua casa? Você luta pelos teus filhos? Olha a tristeza lá na porta. É filho de alguém. É filho de alguém. Tem uma mãe chorando, um pai chorando. Você acha que a mãe não se preocupa do filho passar uma noite de frio assim na rua, deitado embaixo da marquise da igreja, ou você passou e nem viu? Mas a gente foi ali, ele não quer sair dali. Então deixa ele ali. Você acha que a mãe não está orando por ele? A mãe não está esperando ele em casa? O que tem que ir no coração dessa mãe? Lembrar do Senhor, que mesmo desse jeito, Deus ainda tem um propósito. Deus está cuidando. É difícil de ver uma situação dessa? É muito difícil. O que a gente queria era levar para casa, dar um jeito, arrumar um serviço. Mas muitas vezes a pessoa ela desanimou. Ela não tem mais esperança. E aí cabe às pessoas que estão ao redor dela incentivá-la, motivá-la.
Às vezes, por algum motivo, no meio da vida, aconteceu isso aí. E isso é em várias situações aqui na cidade. Quando você começa a olhar para o teu lado, você vai ver o quanto tem de pessoas que desistiram no meio do caminho. Desistiram, aconteceu alguma coisa, não deu certo. O que era contrário era maior do que o ânimo que ele tinha para concluir os projetos e as coisas. E Neemias, ele estava exatamente nesse ponto. Só que ele faz o povo lembrar exatamente o porquê eles estavam levantando o muro. Nós precisamos levantar o muro para trazer segurança para a cidade. Nós precisamos levantar o muro para trazer um novo ânimo para essa população. Para eles verem que Deus está nesse projeto. E foi o que aconteceu. E se você olhar, Neemias disse que eles terminaram em 52 dias para construir esse muro. 52 dias. Nós levamos 45 dias para fazer o murinho. Aquele pedacinho de muro da vizinha que caiu, nós levamos 1 mês e meio. Tá certo que a gente saía no sábado de manhã, certo? Mas é um murinho de tijolo em pé, né, de 15 centímetros de largura. Esse muro aqui, irmão, construíam casas em cima. Ficavam casas em cima. Era um muro enorme, um muro largo, sabe? E foi construído em 52 dias. Por quê? Por que esse projeto chegou ao fim? Porque eles não pararam, eles não desistiram. Se eles tivessem desistido quando surgiu as adversidades, eles seriam mais uns apontados. Esses começam, nunca terminam. Esses eles colocam a mão, mas nunca chegam ao fim. Mas pelo contrário, mesmo tendo esse povo todo contra, eles continuaram. E eles continuaram como, irmão? Lutando. Porque às vezes as pessoas pensam que porque Deus está no projeto, não vai ter problema, não vai ter contrariedade. Pelo contrário, muitas vezes se levanta até mais. E olha só o que Neemias faz aqui, ó. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um na sua obra. Aqueles que estavam desanimados, sabe o que? Vamos voltar a trabalhar. E foi o que eles fizeram. Voltaram para o mesmo objetivo, o mesmo foco, a mesma motivação. E ele continua dizendo aqui, ó. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos, as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. Então, a estratégia continua. A estratégia que continua. Não quer dizer que porque Deus abençoou com o dinheiro, as condições, e você vai ficar desarmado? Não. Você tem que continuar motivado, sabendo que você tem um objetivo, e o objetivo é esse. E ele botou o quê? Um trabalhava com uma mão, na outra mão a espada. O pedreiro que tinha que usar as duas mãos, botava a espada na cintura e estava pronto para a briga. Sabe, irmãos? E nós não somos diferentes. Nós não somos diferentes. Sabe, irmão? Então, assim, de repente você está naquela fase do desânimo. Sabe? Do desânimo. Pastor, eu nem sei mais, pastor, se vale a pena. Não vale mais a pena. Já fiz 50 e vou deixar isso para trás. Não, querido. Não. Já imaginou se Deus ele botou como ponto final na tua vida 90 e você está com 50 já desanimado? Você vai viver 40 anos desanimado? 40 anos olhando para trás e ver que você não continuou um projeto que estava certo? Sabe, isso eu estou dando só um parecer para você. Só para que você possa olhar e ver que vale a pena continuar no projeto que Deus colocou na tua vida. Talvez você
está agora, agora o momento é as pessoas não mais lutarem pelo matrimônio. E o que eu mais vejo são casamentos de mais de 30 anos se dissipando. Porque perdeu o foco. Não lembra mais o porquê eu assumi um compromisso diante de Deus. E aí o mais fácil é quebrar o matrimônio. É a separação, é o divórcio. Por quê? Onde é que está? Aonde você vai buscar agora motivação para continuar casado? Tem que lembrar lá o porquê, lá no começo. Por que você casou? Por que você assumiu um compromisso diante de Deus? Porque às vezes as distrações tiram você do objetivo. E o que o diabo quer, irmão, sabe? Não é te afastar de Deus. Ele quer te distrair. Aí você pensa que está diante de Deus e você não está. É a distração. O diabo hoje está ganhando com a distração. Os matrimônios estão sendo arrebentados por causa da distração. As pessoas não param mais para conversar. As pessoas não sentam mais no sofá para conversar. Mesmo quando sentam, o marido e a mulher ainda é com o celular. Parece que o que tem ali é mais importante do que quem está do lado. E as relações estão se destruindo. As famílias estão sendo exterminadas. Por quê? Porque as pessoas perderam o foco, perderam o objetivo. Não lembram mais por que estão lutando. Não lembram mais o porquê aquele projeto foi dado início. Sabe? Então, meus queridos, isso aqui é para nós nessa manhã, a gente saber aonde a gente está falhando e o que nós precisamos de Deus nessa manhã para continuarmos motivados. Nós temos um outro exemplo na Bíblia, muito forte, que todo mundo conhece. O sucessor de Moisés, Josué. Depois você lê também em casa, né? Josué, ele passou 40 anos no deserto. E a visão dele não era para estar no deserto. Quando ele visitou lá a terra prometida, Canaã, ele voltou com a mente aberta. Ele disse: não, gente, olha o que eu vejo, é uma terra que manda leite e mel, Deus é conosco, existem os gigantes lá, existe um povo grande, mas se Deus é conosco, nós vamos conseguir. A visão dele era grande, o projeto dele era grande, mas ele teve que engolir a sua visão e ficar 40 anos no deserto por causa dos outros 10 que não tiveram a mesma visão dele. 40 anos ele amargou no deserto. Aí Moisés morre, Josué assume. Aí pensa: não, Deus estava 40 anos com eles, é a promessa de Deus que vai dar a terra prometida, isso aí é mumu, é coisa fácil. Irmão, se você for ler a história, você vai ver que Josué, para tomar posse da terra, ele teve que lutar contra 31 reis. 31 luta, 31 guerra, para tomar posse daquilo que Deus tinha prometido. Então, se Deus prometeu alguma coisa para mim, se Deus prometeu alguma coisa para você, e você está com alguma contrariedade, você vai deixar para lá, você vai largar a toalha, porque alguma coisa não deu certo, alguma coisa não saiu conforme o planejado. Mas se você for olhar Josué, você se impressiona com a motivação dele, a ponto de que, quando chega no final, ele assume, ele passa o Jordão, ele guerreia, 31 reis ele destrói, ele derrota. Mas o foco dele não mudou, irmãos. Em meio à luta não mudou, no deserto não mudou, a ponto dele chamar o povo no final, e sabe o que ele diz? Ele diz uma coisa que nós já ouvimos muito. Diz assim, ó, em Josué 24:14. Diz assim, ó: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e do Egito, e servi ao Senhor.
Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O objetivo de Josué não se perdeu. Ele tinha um objetivo: servir ao Senhor. O foco dele, servir ao Senhor. O foco dele, levar a família a servir ao Senhor. E nesse tempo teve deserto, 40 anos de deserto, não foi 6 meses. Teve mais 31 reis para destruir, para derrotar. Mas o objetivo dele foi o quê? Eu vou continuar servindo ao Senhor. A minha casa vai continuar servindo ao Senhor. Sabe, irmão? Então nós temos que nesta manhã saber que cabe muito a nós, depende muito de nós, queremos continuar no propósito com um objetivo. Talvez você está desanimado de servir ao Senhor. E Josué levanta a bandeira e diz: eu e a minha casa vamos continuar servindo ao Senhor. Você pode fazer, ele diz para o povo: vocês fazem o que quiserem. Se vocês quiserem servir os deuses lá dos vossos pais, lá no deserto, que todos morreram lá por causa disso, podem continuar servindo. Mas eu e a minha casa temos um objetivo: nós vamos continuar servindo ao Senhor. E é isso às vezes que falta na nossa casa, irmãos. É nós levantarmos a bandeira como Josué levantou e dizer: ó, o meu objetivo, o meu sonho, o meu projeto para a minha casa, para a minha família, para os meus filhos, é continuar servindo ao Senhor. Mesmo que alguns se desviem, mesmo que alguns dêem mais trabalho, mas eu vou continuar orando pela minha família, vou continuar orando pela minha casa, vou dobrar o meu joelho, vou apresentar os meus filhos diante de Deus, vou apresentar minha nora, o meu genro, os meus netos, vou continuar servindo ao Senhor, porque esse é o objetivo maior da minha vida. Amém, queridos? Amém. Chegou até a ficar quente, né? Eu estou com calor agora. Cheguei na igreja com frio, agora estou com calor. Né? Então, Neemias e Josué são um bom exemplo para a gente não desanimar. Né? Um bom exemplo. Eles tiveram lutas, tiveram algumas provações, mas permaneceram firmes, irmãos. Firmes. Sabe? Então, se você nessa manhã está assim meio mais para lá do que para cá, como se diz, o Espírito de Deus, ele quer colocar ânimo em você. Ele quer fazer você trazer na memória por quê ou por quem você tem lutado até aqui. Esse é o objetivo. Sabe? Porque se nós formos olhar, irmãos, né, muito mais do que Neemias, muito mais do que Josué, o maior exemplo de não recuar é o próprio Cristo. Esse é o maior exemplo para nós. Deus colocou um projeto: salvação da nossa alma, reconciliação do homem com Ele. Colocou um projeto. Ele colocou e não tinha ninguém que poderia assumir isso, a não ser o próprio Filho, para que o seu sangue fosse derramado por cada um de nós. Ele foi humilhado, ele foi muito judiado, mas muito, sofreu, apanhou, foi cuspido, ridicularizaram ele, traíram ele foi traído, e mesmo assim ele olhou para mim e para você e não recuou do projeto. Por isso, nesta manhã, nós vamos sentar à mesa e nós vamos trazer a memória de que Cristo não recuou. Cristo, ele não desanimou. Ele foi até o fim e concluiu o projeto de salvação da minha alma e da sua. Então, se você olhar para Neemias e para Josué, mas principalmente para Cristo, você vai encontrar ânimo, fé e disposição para continuar seguindo. Amém, querido? Amém.
Feche os teus olhos. Senhor, Tu conheces o coração dos Teus filhos, Senhor. Tu conheces, Deus, o coração daqueles que Tu trouxe nesta manhã na Tua casa. Talvez, Deus, por algum motivo, por alguma interferência externa, talvez por uma falta de objetivo, não sei, Senhor. Mas tem alguns corações aqui que estão desanimados. Alguns corações aqui, Senhor, estão realmente, Pai, pensando em parar, em desistir de todas as coisas. Às vezes, ó Deus, tem até pessoas pensando em desistir da própria vida. Mas que nesta manhã, Senhor, o Teu Espírito Santo possa colocar no coração do Teu povo aquela esperança que Neemias colocou, aquela esperança que Josué colocou, aquela esperança que o próprio Cristo traz a nós e coloca no nosso coração, de que Tu estás conosco, Senhor. A nossa vida pertence a Ti. Todos os nossos sonhos e projetos, se estiver debaixo da Tua vontade, Senhor, eles prevalecerão, porque Tu és o Senhor. Abençoa, Deus, aquela família que está com problema com os filhos, Senhor. Às vezes envolvido, Senhor, nessa sociedade corrupta e corrompida, mas que não venha, Senhor, no coração do pai e da mãe, nunca o pensamento de desistir, de jogar a toalha. Por isso oramos a Deus pelos filhos, oramos a Deus pelos netos, oramos pelos casais, oramos a Deus pela família, que Tu coloca, Senhor, a Tua unção e a Tua graça sobre o Teu povo, Senhor, para que aonde há desânimo, haja a esperança. A Ti nós Te louvamos e bendizemos o Teu nome, que é santo. Amém.